Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. A videoaula de hoje o assunto é RAID. Vamos iniciar uma breve teoria então. RAID vem de matriz de discos independentes ou conjunto de discos independentes. O que é RAID então? Vários discos, um conjunto de discos que vão ser aplicadas a esses discos técnicas de segurança, que vão ser abordadas mais à frente. Antes de iniciarmos o RAID propriamente dito, a gente precisa ter em mente uma teoria. Para criar RAID, o que é que eu preciso? Eu preciso ter volumes e não partições. Qual a diferença, então, de partição para volume? Eu vou iniciar aqui a demonstração na nossa máquina XP. Notem, eu tenho aqui no meu disco uma partição, a partição C. Partição é o nome que se dá à unidade lógica, à divisão lógica do mesmo disco físico. Ou seja, eu tenho um único HD. Eu posso dividir esse HD em unidades lógicas chamadas partição. Tenho um HD de 500 GB, posso dividir em 5 pedacinhos de 100 GB. São 5 partições. As partições vão fazer sempre parte do único HD. Já o volume não, eu posso ter vários HDs e para o usuário vai aparecer apenas uma unidade lógica, vai aparecer apenas um disco desse. Então o usuário salva naquele disco, tem a impressão de ser um disco só, mas na verdade aquele disco que aparece para ele é um volume formado por até 32 HDs, por exemplo. Então a teoria, a diferença da partição e do volume é essa. Eu posso ter partições diversas, mas sempre vão fazer parte de um único HD físico. Meu volume não. Meu volume pode fazer parte, meu volume pode começar no HD 1, terminar no HD 10. Mas para o usuário vai sempre aparecer um único disco. Volume é a junção de mais discos, ele pode ser acrescentado. A partição sempre vai fazer parte do único HD, de um único HD físico, ok? Espero que tenha ficado claro esse conceito. Para criar RAID, nós temos também que fugir do disco básico. Disco básico é o disco que é criado a partição, ok? Como é que a gente pode verificar isso? Iniciar, botão direito em meu computador, gerenciar. Gerenciamento de disco, nós vamos ver que o padrão é ter o disco básico. Disco básico nós criamos partição, ok? Tanto que aqui nós podemos aumentar, nós podemos aqui ter um segundo disco, dividir essa partição aqui, ok? Para criar o RAID, eu tenho que converter o meu disco para dinâmico. Então, ele vai fugir do modo básico para o modo dinâmico. Antes de fazermos a conversão, que é o objetivo dessa videoaula, a introdução aos conceitos de RAID para aplicarmos esses conceitos, ok? Perco os meus dados na hora da conversão? Não, de modo algum. Você pode fazer a conversão de um disco básico para um disco dinâmico, como iremos fazer, sem perder dado algum, sem perder programas instalados. Tudo que você tiver no seu HD na conversão permanecerá. Não posso converter USB, não posso converter pendrives, dispositivos móveis de armazenamento. Não converto para disco dinâmico. A conversão e o RAID é exclusivo de HDs fixos de máquina, HDs comuns, ok? Outro dado que é necessário saber é que não posso fazer dual boot no disco dinâmico. Portanto, se você planeja converter, quero usar um RAID na minha máquina, não posso fazer
se eu pretendo utilizar dual boot, ok? Não posso fazer. É aconselhável, portanto, que você faça numa máquina de testes, numa máquina virtual, para pegar todos os conceitos e apenas para executar, porque se você fizer a conversão na sua máquina real, num servidor, que é o que iremos fazer nas nossas próximas aulas, isso não é reversível. Você não poderá ter dual boot naquela máquina. Eu quero ter o Linux agora eu quero ter o Linux e o Windows junto. Não é possível num disco dinâmico, ok? Outro fator e característica do volume é que eu posso estender e diminuir o volume a hora que eu quiser dentro do ambiente Windows, sem perder drive, sem perder programas, sem perder dados alguns. Na partição, não. Na partição eu teria que usar um Partition Magic, algum programa para poder fazer isso, ok? Então, vamos fazer aqui a conversão para um volume, ok? Vou clicar aqui em cima do disco, nós temos o disco 0, e vou converter em disco dinâmico. Ele vai abrir um assistente, selecione o disco que você quer converter, é o disco 0, ok. Vou converter agora. Ele me diz que eu tenho que reiniciar o computador para poder fazer a conversão. Ok, vamos aguardar então o reinício do nosso PC. Notem, ele encontrou aqui um novo hardware. Ele pede mais uma vez para reiniciar, mas notem, antes de eu reiniciar, gerenciamento de disco, e notem que até mudou. Eu agora tenho um disco dinâmico, ok? Notem que eu posso aqui, estender volume, diminuir volume. Ele vai abrir um assistente para poder estender volume. Caso eu tivesse mais espaço aqui, tivesse um outro volume, diminuir o volume. Muito mais prático para você manipular do que com partição. Notem que eu tenho aqui também um espaço não alocado, e agora, como eu converti todo o meu disco, eu não crio mais uma partição, eu crio agora um novo volume. Ele vai abrir o assistente, e eu posso criar um volume simples. Tem volume estendido, volume distribuído. A gente vai trabalhar essas teorias nas próximas videoaulas, ok? Então eu vou estar reiniciando aqui, e vocês puderam ver como é feita a conversão. Notem que não tem como mais eu voltar para o disco básico, é irreversível, portanto eu não aconselho a fazer isso de modo definitivo, a menos que você tenha certeza do que você está fazendo. Lembrando que não posso fazer isso com dispositivos móveis, HDs externos, pendrives. Não tenho como ter dual boot nessa máquina. Disco dinâmico não aceita dual boot, ok? Então tá aí, espero que vocês tenham gostado. Nós iremos dar sequência a esse assunto, vamos abordar os demais tipos de volumes e vamos, enfim, fazer a teoria e a prática do RAID, ok? Um grande abraço e até a próxima.